Chronicles 7:14. Então, 2 Crônicas 7, eu sei que vocês conhecem esse capítulo bastante. This is the clearest step by step of the biblical principles. Esse versículo é o passo a passo mais claro desses princípios bíblicos que eu estou falando. In Joel 2:12. Esses versículos de Joel 2, Combined together. alguns versículos ali do 12 ao Now, 20. even though those are Old Testament Então, scriptures, sabemos que são versículos do Velho Testamento. every Mas one of those apesar disso, principles cada um desses princípios is in the New Testament, estão no Novo Testamento, but they're spread out. mas estão espalhados. And so, 2 Chronicles 7:14 and Joel 2:12 is a really good outline of these principles in the New Testament. Então, esses versículos que a gente vai ler agora são realmente bons resumos desses do Novo Testamento. And so, this is what we're going to start with. Nós vamos começar com isso. Okay, this is what we're actually going to do together. Nós vamos fazer isso aqui juntos. Let me be very clear though. Deixa eu ser muito claro. It's not just going to be at the meeting. Não vai ser só numa reunião uma vez por semana. It has Mas to get into your life tem que entrar na tua vida that week. na mesma semana. So whatever God Ou deals seja, with us o in que the Deus meeting, tratar com a gente numa reunião, what the Lord says through o different que o Senhor people, disser por meio de diferentes What the word pessoas, says. o que a palavra está dizendo, we're going to honor His a word gente vai honrar a palavra dele. and not just rip a garment. Não só rasgar uma veste, We're just do it here. ou só fazer aqui, fazer no lugar que for, Let it actually get into our mas que hearts, possa entrar nos nossos corações. and our hearts begin to E rip, nossos corações começarem a se Our hearts rasgar, begin to get nossos transformed. corações começarem a ser transformados, where we don't just humble ourselves here. onde a gente não vai só se humilhar, We start humbling a ourselves gente with vai our se family, humilhar com a nossa família, with our churches, com as nossas igrejas, with people, com pessoas, that we nossa vida, actually make it a que lifestyle. façamos disso nosso estilo de vida. So Amém? verse 13. Então, versículo 13. These are the 7 steps to prepare the way for revival. Esses são os 7 passos para preparar o caminho para o avivamento. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo, então, 14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha face, a minha presença, e afastar-se de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Aleluia. All the way to 16. 15. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar, pois escolhi e consagrei este templo, onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Anytime, Cada please vez, listen to me. por favor, me escute. A group of people Cada vez que um grupo de pessoas have said yes to this. disse sim para isso, Not an event, não um not a evento, stadium for one day. não um estádio por um dia, Have actually não, said mas que yes disseram sim mesmo, to become para this, se tornar isso aqui, to be this. para serem isso. See, we're not going to do anything together. This Que a isn't coisa about é- us going and doing an outreach. Isso não é sobre a gente fazer algo juntos, irmãos. Não é sobre a gente fazer o evangelismo juntos, por exemplo. We're going to become Nós something queremos together. nos tornar algo juntos. Actually become Nos something. tornar algo. Become more like Him Nos together. tornar mais como Jesus juntos. Become a family. Nos tornar uma família. Become a people in unity. Nos tornar um povo em unidade. So the first thing that has to Então, a happen primeira coisa que tem que acontecer is verse 13. tá lá no versículo, tá no versículo 13. Isso é crítico, crucial. Nós tivemos uma praga que afetou o mundo inteiro. It shut down our churches. E fechou nossas igrejas. Shut down our cities. Fechou nossas cidades. You know what we should have been doing? Sabe o que a gente deveria estar fazendo? Day and night, Dia e noite. night and day. Noite e dia. What we should have told our people to do E o que a gente deveria ter falado para o nosso povo fazer? in your homes. Nos seus casas, pessoal. We need to do this. Nós precisamos fazer isso. And you know what would have happened? E sabe o que teria acontecido?
it would have been the greatest moment teria in the sido o church maior in all momento of para a history. igreja de toda a história. because God Porque Deus would have come teria vindo. and we would have been endued E with nós power teríamos recebido poder. and He would have begun E healing Ele people. teria começado a We curar would have pessoas. emptied Nós hospitals teríamos esvaziado hospitais. and the pestilence. E a peste. We would have the authority Nós teríamos a to autoridade go into a para city entrar numa cidade and tell the pestilence to e go. falar para a peste ir embora. And it would have gone from E ela entire teria cities. ido embora de cidades inteiras. He would have answered our Ele prayers. teria respondido nossas orações. Beloved, but we have something way worse than pestilence. Mas a gente tem algo muito pior do que uma praga. Way worse. Muito pior. We have murder Nós temos assassinato. and prostitution Nós temos prostituição, and idolatry, idolatria, sexual immorality, imoralidade sexual, drunkenness, bebedice, drug addiction, vícios de drogas, people living on the streets. pessoas morando nas ruas. And our hearts E nossos corações are not broken. não estão quebrados. Do you know if just one family in each church Sabiam que se só uma família em cada igreja would adopt a family, adotasse uma família, there wouldn't be a single family não on the haveria street in nenhuma Brazil? família nas ruas do Brasil. Not a one. Nenhuma. If just one family Se só uma família. in every church in Brazil Cada igreja do Brasil. would take in a Ou family, seja, adotaria, Or a man, cuidaria uma or a família, um woman. homem, uma mulher, there would be no one não haveria ninguém on the nas streets. ruas. There wouldn't be a single orphan, Não haveria nenhum órfão. a single Não widow haveria nenhuma viúva not taken care que of. não fosse cuidada. Our religion A nossa religião is defiled. está profanada. It's not pure Não é puro. because we have allowed ourselves to be spotted by the world. Porque nós nos permitimos nos contaminar pelo mundo, como a Bíblia We diz. spend more time in social media than we do in the Word. Nós passamos mais tempo nas redes sociais do que a gente passa na palavra. And we're not taking care E of nós não estamos the cuidando orphan, do órfão, the widow, da viúva, the poor. do pobre. And we wonder why E a gente se pergunta, Jesus isn't answering our prayers. por que que Jesus não está respondendo nossas orações? See, here's the problem. This is why I said last week, prayer is not enough to have revival. E o problema é o seguinte, é por isso que eu falei semana passada, que só oração não é suficiente para avivamento. Because there are multiple Porque verses in existem the vários Old versículos, and tanto no New Velho Testament, quanto no Novo Testamento, where God onde says, Deus diz, if you do se this, você fizer isso, I won't hear eu your não prayers. vou escutar tuas orações. I won't answer your prayers. Eu não vou responder tuas orações. Or if you Ou se você faz, don't do this. ou se você deixa de, se você The faz isso ou se você não Bible faz says, isso. A Bíblia diz, if we're not se a taking gente care não está of the cuidando poor, do pobre, the do orphan, órfão, He will Ele not não vai listen to escutar our prayers. as nossas orações, ao nosso clamor. Beloved, I Amado, know churches that have been praying for eu revival conheço for igrejas que têm orado over por 50 avivamento por years. mais de 50 anos. They have a vigilia every weekend. Todo fim de semana eles fazem vigília. Revival hasn't O come. avivamento não chegou. Could it be Será que poderia ser that God's not que listening? Deus não está escutando? We have more prayer on the earth right now Nós temos mais oração na terra than agora, we've had in all of history. em toda a história. Not because the church is praying so much. Não é nem porque a igreja está orando tanto. We're very prayerless. A gente ainda ora muito pouco, But it's because of how em many geral. Christians Mas are é on por the causa de earth. quantos crentes mesmo estão na terra. And it's Mais because there pessoas. has been a prayer movement the last 30 years. Porque há um movimento maior de oração nos últimos 30 anos. I mean, I've been part of that prayer movement, 24/7 prayer, Eu tenho sido non-stop. parte desse movimento de oração, ajudado
começar lugares de oração Our 24/7. church is never closed. Igrejas que não My church fecham. never closed. A igreja que eu fazia parte, Not my que eu church, liderava, but the church where I. onde eu era pastor, não fechava. But we weren't getting Mas- prayers answered. A gente também não recebia And I was like, a resposta das nossas Father, orações. your word Eu falei, says Pai, mas a tua palavra diz, that when I pray, quando eu oro, you can't o lie. Senhor não pode There's got to be mentir. something I Tem don't que ter algo que understand. eu não entendo, Pai. Then he sent me on a search in the E word. aí ele me viu nessa busca pela palavra. All the verses Todos esses Again versículos. and again De novo, and again. de novo, de novo, de novo. that he says, I won't answer Eu your não vou prayers. escutar suas orações, não vou responder. If you love the Se world, você ama o mundo, if you're friends with the você é world, amigo do mundo. I consider you a prostitute. Se você ama o mundo, eu te considero um prostituto, prostituta, a Bíblia fala. You will be my enemy. Ou você vai ser meu inimigo. Prostitutes. Enemies don't get prayers answered. Prostitutas, inimigos, são termos assim, pessoas que não recebem resposta de oração. But the church loves the world, Mas a igreja ama o mundo, is friends with the é world. amiga do mundo. He says if you don't take care of the Ele falou, se poor, você não cuida do pobre, how much of our money that comes into the church quanto do goes nosso to take care dinheiro of the poor? que entra para a igreja, qual a porcentagem que vai para cuidar do pobre? It should be the majority. Deveria ser a maioria do dinheiro que vem para a igreja. Do we spend more money on our internal programs Será que a gente gasta mais dinheiro com nossas programações internas? than we do on the poor? Que a gente gasta com o The pobre, widow, the com a orphan. viúva, com o órfão? There should be a single mom in our congregation Não deveria struggling. haver nenhuma mãe solteira em nossas igrejas sofrendo financeiramente. That's a widow in our midst. Essa é considerada uma viúva If bíblica. her husband is not Se taking o care of her, marido da mulher não está cuidando dela, she's a widow. ela é viúva. She shouldn't Ela struggle. não deveria lutar financeiramente. The whole church should be helping her A in igreja every way inteira possible. deveria estar ajudando ela da melhor maneira Beloved. possível. Amados, Our hearts nossos corações have gotten hard se endureceram and stony. e se tornou como pedra. My heart O meu coração has become hard. se tornou pedra. That we can walk by a homeless Que a person, gente pode passar por alguém que mora na rua. a family. Uma família A inteira. mom with her Uma 4 mãe children. com 4 crianças. And I know some of them, they're just out there begging money and they have a E eu place. sei que I understand all that. alguns têm casa e eles vão lá só para pedir dinheiro, tá I've bom? worked with the Eu homeless sei. Eu over 27 years. estou esse tempo todo aí trabalhando com gente que mora na rua. I know some of it's fake. Eu sei que alguns deles são fake, não são realmente moradores de rua. But the very fact Mas o fato that she would do that, que ela Even chega ao if it's ponto not de real. fazer isso, mesmo que não é 100% real. she would sit on the street Ou all seja, day que ela senta na rua o dia with her inteiro, children on the com street, filhos nas ruas. should break our Isso hearts. deveria quebrar nosso coração. We should weep A gente deveria chorar and invite them to our e homes. convidar que eles viessem para nossas casas. But that's the problem. Mas esse é o problema. They're our homes São nossas casas. and not Jesus' Não é home. de Jesus. We have to get the heart of Jesus Nós again. temos que ter o coração de Jesus de novo. Our heart has to rip Nosso coração tem que se rasgar for the condition of our city, pela condição da nossa cidade. that it causes us to do Joel 2:12, Que isso nos faz fazer Joel 2,12. that our hearts have ripped, Ao ponto de nossos corações se rasgarem de um jeito and all we can do que tudo que a gente consegue is fazer weep é chorar and pray e orar and seek e Him buscar a face and repent. e nos arrependermos. That the pastors are Que os consumed, pastores sejam the consumidos ministers, e os ministros. that all they can do is Tudo weep que eles between the conseguem porch fazer and é the chorar altar, e entrar do altar. because their hearts have Porque os ripped. corações rasgaram. They can't take another Eles day. não conseguem viver mais um dia. Jesus, you have to come. Jesus, você tem que vir. My city can't Minha stay like cidade this. não pode ficar assim. I won't let it. Eu não vou deixar. Either you come Ou você vem, Jesus, or I die ou eu praying. morro orando. That's what happens when your É heart isso que rips. acontece quando o coração nosso se rasga. Otherwise, it becomes just a ripping of garments. Se não for assim, é só uma rasgar de vestes mesmo. Our hearts have to rip. Nossos corações têm que se We rasgar. need a new heart. Nós precisamos de Beloved, um I'm novo speaking to coração. me. Amado, estou falando comigo. Okay, this is me. E sou eu.
Our hearts have to, we need new hearts of Nós flesh. precisamos de corações novos de carne. I used to have this, my heart's gotten hard. Okay. I used to have this, my heart's gotten hard. Eu tinha isso. Meu coração se endureceu com o tempo. I wept for 7 years. Eu chorei por 7 anos. All I could do is Eu só conseguia chorar pray e orar. and repent. Me arrepender. Consumed. Consumido. Jesus, you got to come and do Jesus, você something. tem que fazer algo. And he did. E ele fez. But I wanted more. Mas eu queria mais. Wasn't enough. Não era o suficiente. There's more people that still needed to be Tinha mais transformed. pessoas que tinham que ser transformadas. I can give you statistics of Brazil, you probably know them all. Eu poderia dar estatísticas do Brasil, provavelmente vocês conhecem elas. They're not good. Elas não são boas. Brazil is in the top 3 O Brasil está na lista top 3 of some of the worst statistics. Some of the worst statistics. de algumas das piores estatísticas. I mean, countries in Africa that have no police, País na África que não tem nada No money. policial, nada de dinheiro, nada de recurso. they should have worse statistics. Eles deveriam ter estatísticas muito Brazil's boas. a prosperous O nation. Brasil é uma nação próspera. Why do we have more violence Por que a gente tem mais More violência, murder. mais assassinato? than most of the nations on the Que a earth? maioria dos países da That should bother us. Isso deveria nos incomodar. We shouldn't be able to watch the news A gente não deveria conseguir assistir televisão, notícias, without our hearts sem breaking. nosso coração se quebrar. Beloved, the only way this is going to work is if something happens in our A hearts. única maneira que isso vai funcionar é se algo acontece nos nossos corações. It doesn't have to happen right away. Não tem que acontecer, But if you'll say yes to be in mas se every você meeting, I'm disser telling sim you, I've seen it again and again. a se reunir todas as semanas, eu já vi isso acontecer várias God vezes. will start Deus working vai on us. começar a trabalhar na gente. He'll start transforming us Ele vai começar a nos transformar. as a group. E como um grupo, And that will cause something to be released in our churches. isso vai fazer algo ser liberado nas nossas igrejas. And your people are going to start being E as different. pessoas da sua igreja vão começar a ficar diferentes. So begin to ask the Lord, Então comece mesmo a pedir o Senhor. Lord, give me a new heart. Senhor, me dá um novo coração. But do you know what the worst possible thing that's happening in our city is? Mas sabe qual a pior coisa possível que poderia acontecer na nossa And I cidade? say ours, Eu falo nossa cidade. because when God sends me to a land, Quando Deus me envia para um lugar, He requires something of me. Ele requer algo de mim. To marry the land, Que eu me case com a terra quando eu trabalhar. to make covenant. Que eu faça uma aliança, um pacto com a terra. That I will never ever stop praying for that land. Para que eu Serving that nunca pare de orar por aquela terra, por servir, que ela pare de servir. Die if E necessary. que eu morra se necessário. Until He gets that Até land. que Ele receba essa terra como herança. Glória a Deus, aleluia. Many people who live in the land haven't even married the land yet. Muitas pessoas que vivem na terra não se casaram com a terra. That's why the Bible says it's desolate. É por isso que a Bíblia diz: a terra está desolada. Were you saying what's the worst statistics? But the worst statistic, the worst possible thing, Mas a pior estatística, a pior possível. that alone should be enough for us to weep and E pray, isso já deveria ser o Day and suficiente night. para que a gente chore e ore dia e noite, noite e dia. is when a person goes to hell in our city. É quando uma pessoa vai para o inferno na nossa cidade. Para sempre. Para sempre. And we're too busy to E a gente pray. está ocupado demais para orar. So first, our hearts got to Então, break over primeiro, our city nossos corações têm que se quebrar pela nossa cidade and over my own e condition. sobre a minha própria condição. My heart. Meu coração. Our hearts, pastors, got to break Pastores, nossos over corações the têm que se condition quebrar pela condição of the people who das come to our pessoas que vêm church, that para their as assembleias da nossa marriages igreja. Que os casamentos deles are a mess. estão uma bagunça. Many of them. Muitos deles. Their families are a mess. Muitas famílias estão bagunçadas. They're in sin. Estão em pecado. Our hearts Nossos corações
tem que quebrar. 2 broken hearts changed a nation. 2 pessoas de coração quebrantado Here's what's transformaram uma nação. not in the book. Isso não está no livro do Avivamento Paz About de Gás. Wales. 2 15-year-old girls Foram 2 meninas de 15 anos de idade got a hold of Joel 2:12. que realmente se apossaram de Joel 2. Got a hold of Se 2 apossaram de 2 Chronicles. Crônicas 7:14. And they went and asked their youth pastor for the keys to E the elas church. pediram ao pastor de jovens pela chave para esta igreja. And they would, E after elas, school, depois da escola, iam. they'd go do their homework real Faziam quick. lição de casa rapidinho And they would go to the church e iam para o prédio da igreja. and cry out to E God clamavam a Deus. until it was time to go to Até que school. era tempo de ir na escola de novo, a noite inteira clamando. They'd go to school, Iam para a escola, take a little nap, tomavam um cochilinho, get their depois homework done, faziam o dever de casa go back to e the church. voltavam para o prédio da igreja. And they married the land. E elas se casaram com a própria They terra. made a covenant with Elas Jesus. fizeram um pacto com Jesus. We won't Nós stop não vamos parar until you come to até our que city. você venha para nossa cidade. We're not going to stop. Não vamos parar. Aleluia. Now, this is the part that's in the books. Aí chega a parte que você lê nos livros. They didn't start the revival. Eles, Evan Roberts didn't start Evan this Roberts revival. não começou o avivamento. He got convicted Ele foi convencido pelo Espírito because of them. por causa das meninas. And his heart got O awakened. coração dele. And the whole youth group got E awakened. todos os jovens. And da now igreja foram they're all dominados. crying out. Todos clamavam juntos. And they didn't care how long. E eles não se importavam o tempo que fosse durar. If it took a year, Se demorasse 1 ano, 2 years. 2 anos, There was no plan B. não havia plano B, irmãos. I know this from talking to Eu descendants sei disso falar com descendentes vivos. and actually talking to a man who was over 110 years Tinha mais old de 10, 110 anos de idade. that was in the Que revival. estava no avivamento. And you know what happened? Sabe o que aconteceu? Just 2. Só 2, gente. Just 2. Só 2. Jesus Jesus honored his word honrou a palavra dele. and he came. E ele veio. And y'all know the E story. todos vocês sabem o que aconteceu depois. Number 2. Número The other 2. ones I'm going to move real quick because that one is a hard issue. Esse primeiro eu falo, demoro mais vezes para falar, mas os outros são mais rapidinhos. Next thing, Próxima coisa. if we want a city, Se a gente quer ter uma cidade, né, que well, Jesus there tem a was 2 of cidade, them. There has to be a people. então precisa haver um povo. Por And isso the que havia 2 more, meninos, tem que ser sempre um the povo. more unity we have, Quanto mais unidade nós temos, the more authority mais autoridade those people have. essas pessoas têm. Which is why we're gathering pastors. É por isso que a gente começa a reunir pastores, líderes. And if you're not a pastor or leader, Se that's você não é okay. pastor e líder, está tudo bem. You may have more authority than us Talvez você tenha mais autoridade que a gente, because of your heart por causa do teu coração. towards Him. Por causa do teu coração a Deus. The first thing that has to happen in Ezekiel, the bones had to come together. Em Ezequiel 37, a primeira coisa que vai acontecer é que os ossos tinham que se juntar. They were not revived Eles não foram revivados until there was unity. até que houve unidade. And if you study that out, Se você estudar aquele the capítulo, reason the bones were dry fala and que dead a razão que os ossos estavam secos e mortos is because they é had porque divided. eles estavam divididos. When the church divides, Quando a igreja se divide, we become dry bones. nós nos tornamos ossos secos. In order to be revived, we have to come back together. Então, para sermos avivados, precisamos nos juntar de novo. Number 3. Número 3. Number 2 was a people, my people. Então, Number número 3, 2 é sobre um povo, tem que ser um called povo. by my name. Número 3, um povo que se chama pelo meu nome. Those who are called by the name have the fruit and the spirit and the character of Christ. Ou seja, que tem o fruto, o espírito, o caráter de Cristo. People who are not of Chamados this pelo world. nome de Cristo. Pessoas que não True são desse disciples. mundo. Discípulos verdadeiros. Those that deny themselves, Os que take up negam the a cross si and mesmos, follow Him. tomam sua cruz e seguem Jesus. Not defile His name with their sin. Que and não love of the world. profanam o nome de Jesus com o seu pecado. Now, understand something. We're not going to be this in the beginning. Agora, entenda uma coisa. A gente não vai ser isso aqui no começo. We're going to become a people who are truly called by His Nós name. vamos nos tornar um povo que é verdadeiramente chamado pelo nome de Deus. We're going to become this place Nós of vamos unity. nos tornar esse lugar de unidade. This is what He's doing as É we're isso que Ele gathered. está fazendo conforme a gente se reúne. Number 4, Número 4. we have to humble Temos ourselves. que nos humilhar.
We have to completely change our way of thinking. Temos que completamente mudar nossa maneira de pensar. When John the Baptist and Jesus said repent, Quando João Batista e Jesus falaram, arrependa-se, most of you know this. a maioria de vocês sabe disso. It wasn't repent for sexual sin. Não era arrependa-se por Right, pecado now, sexual, arrependa-se por imoralidade. It was Era change your way mudem of thinking. a sua maneira de pensar. Because what you understand about my kingdom Porque- is wrong. Com Deus falando, o que vocês entendem sobre o meu reino está errado. What you understand about being a leader of my church is wrong. Ou seja, o que vocês entendem sobre ser um líder no meu... Yeah, priest. It would have been priest back O then. líder no povo judaico na época, no povo de Deus, estava errado. And so, much of the repentance is He changes our way of Então, muito do thinking, arrependimento que Deus faz é que Ele muda a nossa maneira de pensar. the way we think about ourselves. A maneira como a gente pensa sobre a gente mesmo. Como a maneira como a gente vê a nossa He cidade. changes our Certo? paradigm. Ele muda nossos paradigmas. But when He changes our way of thinking, also sin stops. Mas quando Ele muda a nossa maneira de pensar, também o pecado para. We humble ourselves. Então, a We gente, recognize our true a gente condition reconhece a nossa verdadeira condição and our need for e Him, nossa necessidade and that por we can Ele. do nothing without Que a Him. gente não pode That we fazer nada must have sem Ele. more of Him. Que temos que ter mais dele. We get poor in A spirit. gente se torna pobre em espírito We recognize all the pride in our e lives. reconhecemos todo o orgulho que tem na nossa vida. Everything we're doing in our own Tudo strength. que a gente está fazendo na nossa força, Our dead works, nossas obras a mortas, servant mentality. nossa mentalidade de servo, All of these things tudo isso happen in the humbling of ourselves. acontece no momento da gente, Because all o of these processo da things gente are se humilhar. connected Porque tudo isso está conectado to pride, ao orgulho, to self. ao nosso ego. And what happens E is, o que acontece? let me tell you what this looks like, what I've seen in other cities. Vou dar uns Pastors. exemplos práticos de como foi em outras cidades. Pastores Go to their families, vão para os membros das suas famílias, starting with their wife começando com a esposa, or their husband, ou a esposa começando falando com o marido, and they ask them for e forgiveness pedem por perdão for everything they've por ever tudo done que eles já fizeram since they've known them, desde que eles se conheceram, and everything they didn't do. tudo que eles não fizeram. Putting the church and the ministry before the Exemplo, family. colocar ministério Before acima their da wife. família, acima da esposa, Putting the people even before their colocar own até as kids. pessoas da igreja acima dos próprios filhos. de So alguns. busy ministering that the Tão family ocupados suffers. ministrando que a família sofre. And they repent. E eles se arrependem. And then they ask, what Eles did I miss? pegam, o que faltou falar? And men, E homens, your wives are going to have a list. suas esposas terão uma lista. And it's real. E é real. And we never defend ourselves. E esse é o momento da gente nunca se defender. We repent. A gente se arrepende. Humble ourselves. A gente se We humilha. sincerely A ask gente for forgiveness. sinceramente pede por perdão. One of the things our ministry does is marriage seminars. We're very involved in marriage Algo que nosso counseling, ministério faz restoration of marriage. são seminários de família, estamos muito envolvidos com restauração de famílias, de casamentos. Anytime there's a problem in a marriage, Sempre que tem problema no casamento, over 95% of the problem mais de 95% do problema is the man. é o homem. Even when the woman's not acting correctly, Mesmo quando a mulher não está agindo de forma correta. he was loving her Se ele estivesse amando ela unconditionally, and like incondicionalmente, Christ e loves como her, Cristo a ama, she wouldn't be acting like ela she's nem acting. estaria agindo do jeito que ela está. The root A raiz almost always quase found in the man. sempre é encontrada no homem. And so, as men Então, that are como married, homens que são casados, we need to recognize nós when precisamos our marriage, reconhecer, essa our parte estranha eu family traduzir, is not in order. que nossos casamentos, famílias não It's estão em ordem. probably us. Provavelmente é a gente. Pastors go and they ask for forgiveness of every person in their congregation. Então, pastores vão pedir por perdão por It's an pessoas da issue. congregação, porque eles já tiveram problema. They repent publicly Se before their arrependem congregation publicamente, na frente das for igrejas, their sins. pelos seus pecados. Nobody tells anybody to do this. E, Nobody's going gente, to ask you to do ninguém it. vai te pedir, te I'm mandar, telling you demandar what você fazer happens isso. Eu estou falando o que by the acontece Spirit. pelo Espírito. When humility Quando becomes real, humildade se torna algo real. pastors go to pastors in their city Pastores começam a visitar outros da that cidade. they've ever spoken against, and they ask them for Que eles forgiveness. já falaram mal, vão pedir perdão. Humility starts becoming Então, real, humildade começa a se tornar real. starts becoming lifestyle. E um estilo de vida. Part of why God
is not manifest in our cities is because of pride. He's opposing us. Parte da razão pela qual Deus não está se manifestando em nossas cidades é por causa de orgulho. Então Ele está se opondo a nós. Okay? Number 5. Número 5. Now our quality of prayer is changing. Aí chega ao ponto de que a qualidade da nossa oração We're está praying in a mudando. completely different Estamos way, orando de uma maneira completamente from a diferente. completely different De position. uma posição completamente diferente. And so, how we pray, Então, como a gente ora? the heart we pray O with. coração que a What gente tem we para orar. pray. O que nós estamos orando? Because praying for revival is very different than other types of prayer. Porque oração para avivamento é diferente de outros tipos de oração. And so our prayers change. Então, nossas radically. orações mudam radicalmente. Number 6, 6. we begin to make seeking Him with our A gente whole heart começa a our fazer priority. do buscar a Deus com todo o nosso coração ser nossa We start prioridade. canceling stuff, A gente começa a cancelar coisas. the busyness, Toda essa ocupação to have intimacy, para podermos ter intimidade com to Ele. seek His Para face, poder buscar a face dele. to be in His presence. Para estar na presença dele. And we don't just seek Him along with everything else. E a gente não só busca Ele junto com tudo mais. We actually begin to seek Him with our whole É o heart. ponto da gente buscar Ele com todo o nosso coração. And guess what? E adivinha? He honors His word. Ele honra a palavra dele. We have an encounter. A gente tem um encontro com Ele. We find Him. A gente encontra Ele. Like that pastor. Como aquele pastor, He found Jesus in a ele way he encontrou had Jesus never de um jeito found Him que ele before. nunca havia encontrado antes. Nunca. Because he began to make knowing Him, encountering Him, his greatest priority. Porque ele começou a fazer do conhecer a Deus, encontrar Deus ser a prioridade dele. Number 7. Número 7. In this whole process, Em todo esse He begins processo, to show us Deus começa a nos mostrar the wickedness of our hearts. a maldade do nosso coração. He shows us sins we never saw Ele mostra before. pecado que a gente nunca viu He antes. shows us pride, Ele mostra orgulho, self-sufficiency, ele mostra autossuficiência, all these things. todas essas coisas. You know, here in Brazil, one of the pastors got up in the meeting and he grabbed the mic. Teve uma situação aqui no Brasil, um pastor pegou o microfone And he had the biggest church in the city. E ele The best known, what was known as the best church. I don't know if it was the biggest. Ele tinha uma igreja, segundo ele, conhecida como uma das melhores da cidade, não sei se era a maior. And he said, many of you believe I have the best church in the city. Ele falou, muitos de vocês acreditam que eu tenho uma das melhores igrejas da And cidade, I'm one of the best pastors. porque eu sou um dos melhores pastores. And he said, the truth is, Ele falou, a verdade é, I believe that too. eu também acredito. I have so much Eu pride. tenho tanto orgulho em mim. And he began weeping. Ele começou a chorar. I don't think he was going to go this deep. Eu acho que ele não ia tão profundo, não era a intenção dele se arrepender tão profundamente. God is good. Deus é bom. He helps us. Deus nos ajuda. He just E broke. ele começou, ele quebrou. Just weeping, could barely. Chorando, mal conseguia falar. He goes, the truth Ele is, falou, a verdade é, I'm a horrible eu sou um pastor. pastor horrível. I hardly ever pray. Eu quase não oro. The only time I'm in the Word is to get a Eu só sermon. vou para a Bíblia para pegar um sermão. Instead of equipping the people for their own E ministry eu não treino as pessoas para o ministério delas. I Eu não estou equip preocupada com isso. to Eu serve me, equipo elas não para o to grow ministério, my ministry. para fazer o meu ministério ficar I've maior. made them slaves. Eu transformei essas pessoas em I'm not a escravos. father. Eu não sou pai para elas. I'm a Pharaoh. Eu sou um faraó. I control Eu them. controlo as pessoas. If they disobey me, Se elas me I desobedecem, call them eu disse rebellious. que elas são rebeldes. I tell them they have to Eu submit falo to que elas me. têm que se submeter a mim. And he's just E weeping, está chorando. broken. Quebrado. Only God can do that. Só Deus pode fazer isso. That's what begins to happen. E é isso que começa a We acontecer. can't discern our own hearts. Nós não podemos discernir nosso próprio coração. God begins to show us our Então Deus truth. começa a mostrar nosso verdadeiro coração. And then here's what he does. E aí, olha o que ele faz. He forgives us. Ele nos perdoa. Como o But you know versículo what diz. starts happening? Mas sabe o que começa a acontecer? He heals our land. Ele sai da nossa vida. Things start happening. Coisas começam a acontecer na cidade. Not because we're praying for Não it, porque today, nós estamos orando para que as coisas aconteçam na cidade. because we start getting an open heaven Porque a again. gente começa a ter um céu aberto de Stuff novo. just starts happening. Coisas simplesmente acontecem. Evil gets exposed. E o mal começa a The ser presence exposto. of God just A starts presença hitting de Deus churches começa a atingir igrejas that aren't in the que group. não estão no grupo. Young people begin to get revived. Jovens começam a ser Things avivados. just start happening. Coisas começam a Begins to acontecer. heal the Ele land. começa a curar, sarar a terra.
Then guess what? E aí, adivinha? Now he Agora, hears diz our o prayers. versículo, ele ouve nossas orações. Glória a Deus. Now Os our ouvidos prayers estão are being atentos. answered. Então, nossas orações começam a ser respondidas. Just like the early church. A We princípio pray da for igreja something. primitiva, It oravam por algo actually shifts. e mudavam. Because we've repented of everything that's keeping him from hearing our prayers. Porque, no caso, a gente já se arrependeu de tudo aquilo que impediu ele de We're ouvir. actually taking care of the poor E eu passo a cuidar do and the pobre. orphan and E the do órfão, widow. da Because our viúva. hearts have been transformed in Porque the o process. coração foi transformado no processo. Then E aí, we get an open heaven. a gente recebe um céu aberto. Our prayers are heard, they're different. Nossas Because we're different. orações passam a ser ouvidas e He diferentes. begins to answer our prayers, release justice Ele speedily. começa a liberar justiça rapidamente. We individually, Nós our individualmente, homes, nossos our lares, churches, nossas our igrejas, city nossa cidade begin to change. começa a mudar. Now here's Agora aqui, what do we do now? aqui a pergunta, o que a gente faz agora? We do it again. Quando chega ao final disso aqui, a gente faz de novo. Now it's deeper Agora é mais profundo que antes. because we're different. Porque nós somos diferentes. Our unity is different. Nossa unidade é diferente. The people are different. As pessoas estão diferentes. We're called by His name. Nós somos chamados pelo nome dele. New conversions E are aí? going through the first time. Pessoas que acabaram de se converter estão passando pela primeira rodada. New Christians Novos crentes that haven't repented yet. que não se arrependeram. But we're going now the Mas second nós time. estamos passando pela segunda rodada. And guess what E happens? eles viram o que acontece? Revival keeps going. Avivamento continua acontecendo. And now, E agora, what does He do? o que ele faz? Look at verse 16. Está no versículo 16. I don't have it in English. As we keep going, Conforme a gente continua no processo, we don't stop. sem parar, We don't stop repenting. sem parar de se We don't arrepender, stop seeking His sem face. parar de buscar We a don't face de stop being in Deus, unity. sem parar de estarmos em unidade. We keep going. A gente continua prosseguindo. We keep going. Then Aí, we get His name nós recebemos o nome authority. dele, nós recebemos a autoridade dele on a city. em uma We cidade. begin to see E transformation a gente at a começa a city level. ver transformação no nível cidade. We get His heart. Nós recebemos o coração We dele. begin to love E nós começamos a like amar we've never como loved nós before. nunca amamos antes. But then you know what He does? Mas sabe o que ele faz? He sanctifies Ele santifica our house, a casa, us. a gente. We become a dwelling place. Nós nos tornamos um lugar de habitação. And now E agora, He says, nesse ponto, I ele diz: will dwell eu there. vou habitar nesse lugar. My heart will be O there. meu coração My name will be estará, meu there. nome estará I nele. will be there. Eu estarei And lá. now we E actually agora, a gente the tem presence of a God presença de in our Deus city. na nossa cidade. Beloved, Amados, don't believe me. não creiam em mim. Believe the word of Creiam God. na palavra de Deus. If we will do our Se nós part, fizermos nossa if we'll say parte, se yes nós dissermos sim, and keep saying e yes, continuarmos dizendo and sim, not let the enemy stop não us, deixar o inimigo nos parar, not let our busyness não stop us, deixar nossa but we ocupação keep nos parar, going, mas we continuarmos keep prosseguindo, going. prosseguindo. We're not satisfied E não estamos satisfeitos, because he starts breaking out of the city. porque ele começa a romper a cidade. Keep going. A gente continua indo, Keep going. continua indo, continua Not indo. until Não we get até his presence que in a the whole gente city. receba a presença dele em toda a cidade. Then guess what? E adivinha? We go after the state. A gente vai atrás do estado inteiro. We go after the A gente nation. vai atrás da nação inteira. And then guess what? E adivinha? We actually prepare the A way gente prepara o caminho for the second return of para o Jesus segundo himself. retorno do próprio Jesus na terra. We don't stop. A gente não para Until he até que ele venha. Now, beloved, Amados, forget every prophecy that you've had in the city esqueça about todas your as life. profecias sobre o avivamento dessa cidade. Our brother just showed me a book Irmão, acabou de mostrar até no livro of promises over de Itaperuna, promessas sobre Itaperu. going back to the Ah, de 1930s. 1930 que essa data. I'm sure if we go back farther, Tem there's words certeza, over se the a gente city. investigar, vão ter outras palavras sobre essa cidade de antes. The Lord told me, you are an apostolic O city, Senhor me falou: Brazil, vocês são a cidade apostólica do Brasil. that what happens O que here acontece aqui will affect the nation. vai afetar nações.
nação. That's before I knew that you were the first republic. Isso foi antes eu saber que aqui foi o primeiro parlamento. Because I was like, Lord, Que eu falei assim, why oh, would this little por city que uma cidade é tão pequenininha? be an apostolic Seria city uma for the cidade nation? apostólica para A a nação. governing city. Uma cidade And I governamental. started finding out stuff. E aí o Senhor Or starts confirming. começou a confirmar. Beloved, this isn't just about your city. Amados, mas não é só sobre a sua cidade. You could shift the nation Você of pode Brazil. mudar a nação do Brasil. Just say yes. Se você disser sim, And it's not just Itapuruna não é só Itaperu. that we know it now. It's Que a gente the conhece hoje. original boundaries. Mas são os It's fronteiras Natividade. originais. It's Porcicula. É Natividade, é It's the Porciúncula. original São boundaries as of the fronteiras city. originais da cidade de Itaperuna. And so, grab other pastors from other Então cities pega nearby. outros pastores de outras cidades aqui. Go be a trumpet blower. Vai ser um tocador de trombeta. Go tell them what the Lord has Fala said. para eles o que Deus falou. The words aren't mine. Amados, não são minhas Those aren't palavras. my words. Não são minhas. If you believe that was the word of Se the você Lord, crê que foi a palavra do Senhor, go declare it. declara. This is what the Lord said. Isso é o que o Senhor falou. It's time. É tempo. It's time for us to do this. Que a gente faça isso. Go get other meetings going in other cities. Começa outras reuniões, outras cidades. Faz sua reunião. Go prepare the way. Vai preparar o Go be a caminho. trumpet blower. Vai ser um tocador de trombeta. But beloved, Mas, amado, if we didn't have a single se a word, gente não tivesse nenhuma palavra, a single prophecy, nenhuma profecia, and Jesus never did anything, e Jesus nunca fizesse nada, nothing changed. se nada mudasse, Zero. zero, We still should do a it. gente ainda deveria fazer. You know why? Sabe por quê? Because everything that I just Porque mentioned, tudo que eu acabei de mencionar, He tells us to do it in His Word. Ele já nos diz para fazer na sua palavra. Again and De again novo, and e de again. novo, e de He novo. tells us to be in unity. Ele nos diz para estarmos He tells us to unidos. love. Ele nos diz para amar. He tells us to pray Ele nos diz together. para orarmos He juntos. tells us to seek Ele His nos diz face. para He tells us to repent. nos arrependermos, Beloved, buscar a face dele. we do this. Nós fazemos isso. If we get Se a nothing, gente não receber nada, we do it. a gente faz. And we don't E stop. a gente não para de fazer. Because Por quê? He's worthy Ele é of it. digno de receber. Jesus is worthy of it. Jesus é digno He's disso. worthy of it. Ele é digno He's disso. worthy of our Ele é obedience. digno da nossa obediência. He's worthy Ele é digno. that we give Him what He's paid for. A gente dê para ele o que He ele paid pagou. for it. Ele He pagou. suffered for it. Ele sofreu por The isso. only way He gets His reward O único jeito dele is receber if we recompensa say yes é se a gente disser assim, to what He already paid ao que for. ele já pagou. We do it A gente faz because we love Him. porque a gente ama ele. Aleluia, glória. Because He's worthy of it. Ele é digno. No matter what it cost us, Não importa o que nos no matter custa. what we Não sacrifice, importa o que a gente sacrifique. because there's nothing we can give Porque não tem nada que a gente possa dar that's greater than what He gave. que vai ser maior do que o que ele deu. That has to be Isso tem que ser our ultimate motive. o nosso motivo principal. It's what I said in the beginning. É o que eu falei lá no começo. It's Jesus. É Jesus. It's not about all the things. Não é sobre as coisas. It's Jesus. É Jesus. We're doing it for Him, Estamos fazendo para ele. and we're doing it Estamos fazendo because we want Him. porque a gente quer ele. We want Jesus more Queremos a than we Jesus. want our ministry, Mais que a our gente quer nosso churches. ministério, mais que a gente quer We nossa want igreja. Jesus. Queremos Jesus. We want Him Nós queremos Jesus. above all else. He's worthy. Ele é digno. He's worthy. Ele é digno. He's worthy. Ele é digno.